Sim, a palavra do Senhor, Marcos 16, a partir do versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém, queridos? Então, o texto que nós acabamos de ler de Marcos, Jesus, ele dá uma ordem para seus discípulos, e nós acabamos de fazer a leitura, que depois que ele dá essa ordem aos seus discípulos, para que eles continuem com o ministério, para que eles continuem com o chamado, o legado de Jesus aqui na terra, aí a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que Jesus subiu ao céu. Amém, queridos? Então, aqui pela leitura, há uma grande confirmação que nos traz alegria para o nosso coração. O nosso Jesus, ele não está numa tumba. O nosso Jesus, ele não está sepultado. O nosso Jesus, você não encontra ele no cemitério com uma plaquinha lá dizendo: aqui jaz Jesus de Nazaré. Não, irmãos, não existe esse epitáfio no tumbo de Jesus, na tumba de Jesus, porque nós acabamos de ler que ele subiu ao céu, ele está à direita de Deus, e é ele que intercede por nós, como diz lá na carta pelo apóstolo Pedro, que ele intercede por nós. Amém? Então, em vez de estarmos tristes, como muitos nesse período ficam tristes, choram, e quando assiste o filme, e quando lê uma passagem de que maltrataram Jesus, que bateram Jesus, de que Jesus sangrou, morreu naquela cruz, muitos choram, fica desesperado e começa a dizer: ai meu Jesus, por que fizeram isso com o meu mestre? Por que fizeram isso com o meu Jesus? Ele não merecia isso. Irmãos, não é para você ficar triste, não é para você ficar desesperado. Pelo contrário, o seu Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você. Amém? Agora, enquanto ele está lá, ele nos deixou uma ordem aqui, e essa ordem é continuar com o ministério que ele começou. Quando se fala pregai o evangelho, não necessariamente dentro de um templo, não necessariamente em cima de um púlpito. Quando Jesus diz pregai o evangelho a toda criatura, é em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos a oportunidade de compartilhar o nosso Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, que é de todos os senhores, e o nosso Rei, que é acima de todos os reinos. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas também nesse momento em que Jesus falava com seus discípulos, os discípulos ficaram tristes também, eles ficaram chorando, eles ficaram também abatidos, desesperados. E no Evangelho de João, capítulo 14, aí Jesus repara para eles, olha para eles, e percebe a aflição no rosto deles, sonda o coração, e Jesus fala para eles: não fique triste, não se turbe o vosso coração,
credes em Deus e também em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou eu preparar um lugar, e se eu vos preparar um lugar, eu virei e vos levarei, para onde eu estiver, estejais vós também. Amém, queridos? Então Jesus, ele continua pregando o evangelho, ou seja, dando uma boa notícia para os seus discípulos. Não fiquem tristes, se alegre, porque eu vou completar a obra, e daqui alguns dias eu virei e vou levar vocês aonde eu estiver, lá no céu. Amém, queridos? Então é um motivo de muita alegria. Mas o texto de João capítulo 14, os discípulos não se conformam. Aí Jesus diz que ele vai para o Pai, e alguns falam: mas nós não conhecemos o Pai. Jesus fala: mas como você disse, Felipe, que não conhece o Pai? Tantos dias comigo aqui, você ainda pergunta isso? Não acredito. Tomé diz: mas como é que a gente vai? Qual é o caminho? Então, eles não entenderam muito bem, a princípio, daquilo que Jesus estava falando. Alguns não sabiam qual era o caminho, como fazer para ir até o céu. Outros não sabiam se Jesus era o próprio Deus, se era o Pai. Jesus fica assim um pouquinho triste com ele: não acredito que vocês ainda perguntam quem é o Pai. Aí Jesus continua conversando com eles, e aí Jesus fala para eles: olha, deixa eu falar para vocês, eu vou, mas eu vou enviar outro que é igual a mim, para eles estarem com vocês todos os dias da vida de vocês. Vocês não vão ficar só. Eu vou enviar o Espírito Santo. Vocês vão receber um que é igual a mim, ou não é semelhante, é igual. O texto no grego diz que está lá um paracleto, aquele que é igual ao mesmo. Significado paracleto: aquele que é igual ao mesmo. Eu vou enviar um, é igual a mim, para que eles estejam em vocês. Irmãos, agora não é Jesus com eles, agora é Jesus neles, através do Espírito Santo de Deus. Então, os discípulos, meio sem entender, mas agora começaram a perceber que eles não ficariam só, que Jesus estaria com ele por todos os dias da vida deles. Portanto, eles não deveriam ter medo, portanto, eles não deveriam ficar tristes, não deveriam ficar pesarosos. Será o que vai acontecer? E agora que Jesus está conosco, Jesus, ele deu a garantia que eles não ficariam só, e a garantia que Jesus deu foi o Espírito dele. Irmãos, imagina, irmãos, alguém chegar para você e disser: mas será que se você disser para alguém, fulano, você fala para um filho seu, para quem é pai aqui, né? Você fala, e quem é mãe? Você fala para um filho seu: olha, eu vou lá no centro da cidade, mas daqui a pouco eu volto. Aí o menino começa a chorar: não, mamãe, você não vai voltar, você vai nos deixar só. Aí imagina, às vezes você fala: não, eu vou te dar uma garantia que eu vou voltar. Aí você vai lá e diz que vai deixar determinadas coisas, provando que você vai voltar. Jesus, mais ou menos assim, os meninos estavam chorando. Aí Jesus diz: não, mas para que eu prove que vocês não vão ficar só, eu vou estar em vocês, através do Espírito Santo, como uma garantia. A Bíblia também chama como penhor. O que é penhor, irmãos? É uma garantia de que a pessoa não vai perder
aquilo que supostamente está oferecendo para outro. É uma garantia, é o penhor, é a certeza. O Espírito Santo de Deus é a marca de Cristo. O Espírito Santo de Deus é o selo de Deus impresso no nosso espírito, de que nós somos filhos dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós devemos nos alegrar, porque Jesus, ele vive para todo sempre. Não há Deus como nosso Deus, não há Senhor como nosso Senhor. Podem ir agora lá em Jerusalém, buscar o túmulo, não irão encontrar vestígios de Jesus, porque ele não está naquele lugar. Ele vive para todo sempre. Amém, amados? Glória a Deus. Então todos nós devemos entender que o Deus que nós servimos, diferentemente de muitas religiões, é um Deus vivo. O Deus dos cristãos é um Deus vivo, diferente dos deuses do muçulmano. Maomé morreu, diferente do Deus do Islã. Maomé, ele morreu, a túmula dele está lá, eles adoram ainda lá, sobre o sepulcro de Maomé. É um dos lugares muito sagrados. Ei, Buda morreu, não existe mais. Os deuses, milhares de deuses indianos, eles também morreram. Lá existe lá o epitáfio no cemitério, que eles foram enterrados aqui para sempre, o fulano de tal. O nosso Deus não. O Deus dos cristãos está vivo. O Deus dos cristãos saiu daquela tumba, apareceu para os seus discípulos e para milhares e milhares de pessoas, por que não dizer milhões? E muitos milagres Jesus fez depois do seu corpo ressurreto. Irmãos, quem não lembra, Tomé, depois da ressurreição, Tomé chegou depois, né? Tomé chegou depois que Jesus tinha aparecido para seus amigos. E agora, quando ele volta, chega na reunião dos seus amigos discípulos, aí se perguntam, aí fala: mas Tomé, você perdeu. Perdeu o quê? Jesus estava aqui. Quem? Jesus, sim, Tomé. Jesus, ele ressuscitou, Tomé. Ele esteve aqui entre nós, ele conversou conosco, ele sentou à mesa conosco. Aí Tomé: eu só acredito vendo. Esse é o perigo, né, irmãos? De quem sempre chega atrasado. Quem sempre chega atrasado vai ter uma síndrome da desconfiança, vai ter uma síndrome da incredulidade, porque quem chegou primeiro já começou a perceber os milagres, mas quem chegou atrasado, o que chegou primeiro vai dizer para aquele que chegou atrasado: você não sabe o que aconteceu aqui. Foi mesmo, porque quando eu estou aqui não acontece, né? Então o perigo de quem chega atrasado é não perceber algumas coisas do que aqueles que chegaram pontualmente. Eles já começaram não só a perceber, mas já começaram a desfrutar, enquanto os demais já estavam desfrutando de Jesus. O que chegou atrasado, Tomé, disse o quê? Eu não acredito, eu não estava aqui para ver. E daí? Ei, mas quando se refere a Jesus, Jesus sempre dará novas oportunidades. Jesus sempre terá misericórdia. Jesus sempre vai aparecer de novo. Irmãos, deixa eu dizer um negócio a vocês: ninguém desse mundo um dia vai se apresentar para Jesus e dizer: Jesus,
o Senhor apresentou para mim uma vez, mas naquele dia eu não entendi, aí eu não consegui mais encontrar o Senhor. Não, irmãos, o Senhor Jesus, Ele sempre dará 1, 2, 3, 4 milhares de oportunidades, irmãos, até que a pessoa reconheça e se arrependa e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Então, por que não Jesus daria outra oportunidade para Tomé? E assim aconteceu, né, irmãos? Os irmãos conhecem a história que mais uma vez Jesus volta onde estão reunidos os discípulos, e dessa vez Tomé estava. Dessa vez ele pôde ver com seus próprios olhos que Jesus não estava morto, que Jesus não estava no túmulo, não tinham escondido o corpo de Jesus, era Ele mesmo. Mas com uma certa desconfiança, Tomé ainda disse: olha, se tu é realmente Jesus, deixa eu tocar nas tuas feridas, deixa eu tocar nas tuas mãos onde os cravos atravessaram e te pregaram em uma cruz, deixa-me tocar nas feridas dos teus pés, aquela lança que transpassou o teu pulmão e jorrou água, deixa eu ver se é verdade, se ali atravessou realmente uma lança. E Jesus permitiu ser tocado por Tomé. Jesus permitiu que Tomé tocasse em suas feridas. Aí nessa hora eu fico assim, com a inveja santa de Tomé. Foi o único que tocou nas feridas de Jesus. Foi o único que colocou o dedo onde passaram os pregos. A Bíblia não relata nenhuma outra pessoa, nenhum outro homem que teve a experiência de Tomé. Ei, até os que chegam por último, com Jesus, pode viver uma experiência que ninguém nunca viveu nessa terra. Deixa eu dizer para você, tem tempo para você. Ah, pastor, o senhor tem pregado ultimamente sobre o sobrenatural, sobre a ativação sobrenatural, mas eu não consegui entender muito bem, eu não consegui entender algumas coisas. Eu quero dizer para você que está chegando agora, um pouquinho atrasado, tem tempo para você, e você pode viver uma experiência que talvez os seus irmãos jamais viveram, porque Jesus é esse Deus que sempre dá novas oportunidades. Jesus é esse Deus que não existe para ele o atrasado, existe aquele que não aproveita as oportunidades, porque ele é um Deus de oportunidades, porque ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Então Jesus aqui no Evangelho de Marcos, ele chegou para os seus discípulos e disse: ide e prega o Evangelho, gente, a todo mundo. Os que crerem e for batizado, esses serão salvos. Porém, os que não crerem, será condenado. Mas pregue o Evangelho. Quem sabe, aqueles que crê terão salvação. Quem não crê, vai fazer o quê? Não tem o que fazer para quem não crê. A gente fica com o nosso coração pesaroso, porque algumas pessoas não creem em Jesus, mas não é por falta da pregação do Evangelho, não é por falta de pessoas que obedecem a Jesus, não é por falta daqueles que anunciam o reino de Deus, que anuncia Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Irmãos, onde há a presença, a evidência da presença. Aonde há presença, há evidências da presença de Deus. Aí ele diz, no versículo 17: estes sinais seguirão aos que... Marcos 16 e 17.
Não acredito. Jesus, não. Vou dizer para vocês, não acredito. Oh, glória, deu vontade de falar em línguas estranhas agora. Versículo 17: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Os sinais vão acompanhar quem, irmãos? Aos que? Quem não crê? Problema. Não vão ver sinais acontecer. Não vai ser para todo mundo, vai ser para os que crê. Eu queria que as pessoas vissem o milagre de Deus. Se a pessoa não crê, meu irmão, vai fazer o quê? Os sinais acompanharão aqueles que creem. Aí ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Outro dia eu estava em uma aula, com um professor lá na faculdade, e daí ele segue uma linha teológica que não crê na manifestação dos dons. Mas eu não creio porque os dons cessaram. Eu falei: irmão, problema teu que você não crê, mas eu creio, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer para aqueles que crê. Se o senhor não crê, está perdendo, meu irmão. Eu continuo crendo, porque os sinais não é para todo mundo. Eu não creio que Deus pode curar. Problema seu que não crê. Eu creio. Eu não creio que Deus pode libertar uma pessoa sendo uma pessoa má, uma pessoa ruim. Eu creio que o Evangelho de Deus liberta as pessoas. Falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará. Irmãos, eu declarei a palavra de Deus para algumas pessoas no período da vacina, Então, foi aquela polêmica toda: a vacina é boa, a vacina não é boa, a vacina vai matar, a vacina vai fazer bem, e aquela questão toda. Algumas pessoas: mas pastor, eu preciso tomar a vacina, porque se eu não tomar a vacina eu não trabalho, se eu não tomar a vacina eu vou. Irmão, tome sua decisão, mas se você tomar, creia na palavra de Deus, porque se for mal, se tiver algum mal naquela vacina, não vai te fazer mal, porque a palavra diz que ainda se beberes veneno mortífero, não te fará mal. Amém, irmãos? Então nós temos que crer na palavra de Deus, não é? Imagina, você chega em um restaurante, ou você chega na casa de alguém, te oferece uma comida, e aquela comida está envenenada. Há poucos dias aí, a mulher deu um bolo para uma vizinha e matou todo mundo da casa. O bolo estava com veneno dentro. Aí você chega na casa de uma pessoa e digamos que ali tem algo que vai lhe fazer mal. Aí você come e morre. Quem ora aqui antes de comer? Todo mundo ora antes de comer? Ore, viu, irmão? Você pode morrer se não orar. Ei, consagre ao Senhor tudo aquilo que estiver em suas mãos. Ore. Consagre ao Senhor o seu alimento, a sua digestão. Consagre a mesa. Senhor, te agradeço, Senhor, te louvo, Senhor, te apresento essa alimentação. Se porventura algo mal tiver aqui, eu creio na tua palavra, não me fará mal algum. Amém, irmãos? Então esses sinais seguirão aos que crerem. Tem gente que fica tão desesperado quando vê um prato de comida, depois não tem jeito, aí não tem mais como, Então ore, consagre ao Senhor, apresente a Deus o alimento, apresente a Deus a provisão, apresente a Deus aquilo que você está colocando para dentro do seu corpo. Irmãos, vocês sabiam que muitas empresas alimentícias
elas fazem pacto com o diabo, com Satanás. E esses pactos que eles fazem é para que os alimentos que eles produzem possa vender cada vez mais. E para isso eles consagram a empresa, as fábricas, a produção dos alimentos ao Satanás. Se eles consagram ao diabo, isso quer dizer que quando nós compramos, estamos comprando um alimento consagrado ao diabo. Ah, pastor, e agora? Eu não sei o que é do diabo e o que não é. Irmãos, ainda que seja do diabo, uma vez que você comprou, pagou e consagra a Deus, ei, passa a ser dele, passa a pertencer a ele, e você vai comer e nenhum mal vai fazer com você. Amém, irmãos? Porque você apresentou ao Senhor. Agora isso é para os que crerem no nome de Jesus, declarar no nome de Jesus. Coloca lá, volta lá no 18. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o que, irmãos? Eles ficarão o que? Curados, queridos. Nós precisamos crer, e sinais vão seguir aos que crerem. Precisamos ter essa fé de estar orando, irmãos. Estamos pregando isso, queridos. Estamos pregando a palavra de Deus. Comece a se alimentar da palavra de Deus, para que a palavra de Deus comece a produzir efeito na sua vida. Sabia, né, irmãos, que os animais ruminantes, eles se alimentam, e quando aquilo vai para o seu estômago, antes de descer para o seu intestino, retorna para a sua boca, do estômago para a boca, e eles voltam a mastigar novamente aquilo que ele já tinha mastigado. Talvez alguém pensou aqui, eca, que nojo. Talvez para você mas para eles estão aproveitando todos os nutrientes que poderiam ser perdidos se não voltasse novamente para a sua boca, para mais uma vez ser processada, para poder extrair todos os alimentos. A palavra de Deus, irmãos, é semelhante. Se você ouve a palavra de Deus, come a palavra de Deus, e logo desce, pouco você aproveita. Mas se você recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus chega no teu coração, e você agora não, calma um pouquinho, volta novamente, e começa a relembrar, a mastigar, a absorver. Irmãos, os nutrientes vai começar a alimentar o teu espírito. Isso vai gerar fé no teu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, quanto mais você ecoa no teu ser a palavra de Deus, mais fé é gerada no teu espírito. Nós pregamos na quarta-feira aqui uma palavra que falou sobre uma fé operante, uma fé que produz efeito, uma fé genuína. Não é uma fé na base simplesmente do crer. Você precisa crer, mas você precisa tomar uma ação baseada naquilo que você crê. Isso nós chamamos fé. E essa fé só se torna operante, só sai do nível do crer quando você ativa ela fazendo, agindo, produzindo. Então não adianta eu ouvir a palavra de Deus, que Jesus cura, que há poder no nome de Jesus, que os sinais seguirão os que crerem, e aqueles que crerem no nome de Jesus curarão enfermos. Aí sai da igreja, chega em casa, ai que dor de cabeça,
Ai, que dor na minha canela. Ai, que dor no meu dedão. Ai, que dor na minha barriga. Acabou de sair da igreja. A palavra de Deus foi: há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus você pode ser curado. No nome de Jesus você vai dizer: enfermidade, eu te repreendo. Em nome de Jesus, desaparece. Mas chega em casa: ai, está doendo. Ui, ai, ui. Passa o resto da semana todinha: ai, ui, ai, ui, ai, ui. Chega domingo, palavra de Deus no teu coração. Jesus tem poder para curar, meu irmão. Jesus tem poder para libertar você dessa opressão, dessa dor, dessa angústia, desse sofrimento. Aí ouve a palavra de Deus, mas não guarda no coração. Chega em casa: ai, ui, segunda, terça, quarta, quinta, nada acontece. Irmãos, se está na palavra, se eu creio no Deus dessa palavra, se eu creio que foi Jesus que falou, eu preciso tomar uma decisão de viver na esfera do sobrenatural. Aí eu ativo a minha fé. A palavra ecoa no meu espírito: Senhor, eu acabei de sair da tua casa, e a tua palavra diz que tu tem poder para me curar. Em nome de Jesus, eu te repreendo, enfermidade. Eu te dou uma ordem agora: enfermidade, sai do meu corpo. Irmãos, faça isso em nome de Jesus, que você vai ver de quantas doenças vocês serão curados. Pastor, quer dizer que nunca eu vou ficar doente? Não estou dizendo isso. O seu corpo, depois do pecado, o nosso corpo, depois do pecado, passou a ser corruptível. Por si só, ele vai se corrompendo, ele vai se desgastando, os órgãos vão envelhecendo. Isso não quer dizer que nunca você vai ficar doente, mas toda vez que você estiver doente, você vai ter a oportunidade de praticar a palavra de Deus. Pastor, se eu orar e não for curado, se eu orar e nada acontecer, é porque eu não creio? Não, irmãos, é porque quem é o soberano é Deus, o controle está sobre Ele. Nós apenas somos discípulos. Em algum momento Jesus disse: olha, vai lá e expulsa os demônios. Aí vai lá e cura os enfermos. Os discípulos vão lá, encontravam os demoniados: sai demônio em nome de Jesus. Os demônios saíam. Seja curado em nome de Jesus. As pessoas eram curadas. Em outro momento os discípulos voltam: mas Jesus, nós falamos em teu nome, nem curamos, nem expulsamos, e nada aconteceu. Um dia acontece, outro dia não acontece. Aí Jesus diz o quê? Ó, homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco? Até quando eu estarei com vocês? Aí, em algum momento específico, quando ele foi expulsar um demônio, Jesus disse: olha, algumas castas de demônios, só com jejum e oração. Aí alguns acham que precisa jejuar e orar, porque tem demônios que são tão poderosos que não saem no nome de Jesus. Tem demônios que são tão fortes que não saem no nome de Jesus. Não é isso, irmãos. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles precisavam jejuar por causa da incredulidade dos vossos corações. Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Aí ele diz: algumas caças de demônios, só com jejum e oração. Que você vê um demônio de cabelo arrepiado: esse é mais forte, esse é mais poderoso. Essa doença aqui é incurável. Foi o médico que disse, foi o diagnóstico que mostrou lá através dos exames. A incredulidade vem no coração das pessoas. Não, então vamos orar e jejuar.
para converter a incredulidade em fé. Vamos orar e jejuar, para que a cada dia nós possamos gerar fé no nosso coração, e o sobrenatural de Deus a acontecer entre nós. Sabe, irmãos, às vezes o que acontece? Às vezes um milagre acaba acontecendo, e na hora que a pessoa recebe o milagre, o diabo joga no seu ouvido que a pessoa não recebeu o milagre, não foi curado, não recebeu uma bênção do Senhor, e a pessoa, mas será que realmente Deus fez isso comigo? Será que eu recebi realmente essa bênção? Será que não é coisa da minha mente? Será que eu fui curado? Isso é o que, irmãos? Dúvida. E a dúvida, ela gera o que? Incredulidade, medo. O medo que está ali entre a dúvida, neutraliza a fé. A fé é sucumbida pela razão e nada acontece. Por causa da incredulidade. Deus acabou de fazer o milagre. Em vez da pessoa, Deus, eu agradeço, eu recebo, muito obrigado, porque o Senhor fez um milagre na minha vida. Será que eu recebi? Ou é coisa da minha mente? Não, irmão, se não for da mente, é da onde? Do dedo? Do pé, da mão? É? Por quê? Porque o espírito e a alma, eles andam em consonância. Então, para que eu possa entender, é necessário que passe pela minha alma, pela sede das emoções, que nós chamamos de coração. Não, será que isso é coisa do meu coração ou é do espírito? Se tem a ver com a palavra de Deus, só pode ser do espírito. Tem a ver com a Bíblia? Tem, é do espírito. Acorda. Mas não é coisa minha, não? Como? O homem natural, ele vai crer em coisas sobrenaturais. Como isso acontece? Nunca vai acontecer. Nós só cremos no sobrenatural através do Espírito. Não tem como o homem natural discernir as coisas espirituais, irmãos. Uma vez que você teve qualquer discernimento alinhado com a palavra de Deus, só pode ser do Espírito. Mas o diabo gera dúvida no coração. Aí a pessoa, talvez seja coisa minha, não seja coisa do Espírito. Talvez seja da minha mente, não seja de Deus. Quando isso acontece, nenhum milagre vai acontecer. E até o milagre que estava acontecendo deixa de acontecer. Lembra os discípulos? Só com jejum e oração. Para quê? Mortificar a carne, mortificar o meu eu, as minhas próprias vontades, a minha razão, que quer a todo momento sobressair sobre a vontade do Espírito. Aí eu preciso o quê? Orar e jejuar, dizendo para mim mesmo: olha carne, olha meu eu. Em vez de você querer sobressair sobre a vontade do meu Deus, sobre a vontade do Espírito Santo, eu te mortifico, não vou fazer a sua vontade. Ai, que vontade de comer um pãozinho com manteiga de manhã, de tomar aquele cafezinho cheiroso. Hoje eu não como, hoje eu não bebo, porque eu quero mortificar a minha carne, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade através de mim. Amém, irmãos? Então, é dessa forma que nós começamos a abrir para que o Espírito Santo de Deus opere sinais, prodígios e maravilhas através de nós. Através de nós aconteçam. Não é coisa do passado.
Não foi só para os discípulos, é para nós, para todos aqueles que crerem. No nome de Jesus, os milagres acontecerão. Amém, amados? Glória a Deus. Então nós precisamos tomar posse, nós precisamos crer, nós precisamos encher a nossa alma daquilo que o Espírito está gerando. Se é a palavra de Deus está dizendo, eu creio que certamente Ele levou sobre si minhas dores, minhas enfermidades, Ele levou sobre si. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas pelas suas pisaduras, lembra, irmãos, na cruz, eu fui sarado. O castigo que estava sobre ele, as chicotadas, a coroa, eu recebo paz. Está na palavra de Deus, está escrito. Eu tomo posse, eu recebo aquilo que a palavra de Deus me traz como benefício para mim. O texto de 1 Pedro 2, versículo 24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos que nós éramos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas nós fomos curados. Lembra de Tomé? Deixa eu tocar nas tuas feridas. Está sentindo, Tomé? Aqui atravessou um cravo. Imagina. Mas por que o Senhor permitiu? O Senhor não é Deus? Por que ainda, depois que o Senhor ressuscitou, com o corpo ressurreto, por que já não foi cicatrizado? Para provar para você, Tomé, que eu permiti ser ferido para que você fosse curado. Eu permiti eu faço questão de te mostrar as marcas, permiti você toque nas minhas chagas, para que você entenda que eu sofri aquilo que você não deverá sofrer. Irmãos, Jesus levou, olha o texto está dizendo, Ele mesmo carregou sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas suas feridas. Irmãos, que relação tem aqui o pecado com doenças? Que relação tem aqui Jesus levar os pecados, para que a minha ferida fosse sanada? Não era para nós termos doença nem enfermidade. O homem não foi projetado para sofrer com dores, para sofrer com enfermidade. Não foi. Mas uma vez que o homem pecou, todas as consequências relativas ao pecado, agora o homem. Por isso que o apóstolo Pedro, ele tem esse discernimento espiritual, que Jesus levou sobre o madeiro, não foi a minha doença, foram os pecados que provocaram as doenças do meu corpo. Ele levou nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas, pelas feridas dele, vocês foram sarados. Nós precisamos entender isso. Glória a Deus, irmão, as coisas estão mudando aqui, viu? Glória a Deus. Tem mais água de coco aí, gente? Gente, eu quero agradecer aos irmãos que tanto têm se empenhado, né? Todo o corpo aqui da igreja, né?
especificamente, os irmãos têm percebido alguma mudança aqui no palco, no púlpito, tem percebido alguma mudança aqui no altar, e os irmãos da mídia, os irmãos do louvor, a equipe jovem, né, tem dado as mãos aí e tem nos ajudado, né? Outros irmãos também de outra área, né? Irmão Fábio essa semana veio aqui e confeccionou esse púlpito bonito, novo, que vocês estão vendo aqui agora, né? Então eu louvo a Deus e agradeço pela vida dos irmãos que tanto têm se empenhado, têm se esforçado para glorificar o nome do Senhor, porque a razão é glorificar o nome do Senhor, amém, irmãos? Para Ele foram feitos tudo e todos, a honra, a glória é merecida para Ele, é de merecimento dele. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer aos irmãos. Então, o Espírito Santo que nos foi dado, quem lembra, eu falei aqui, Jesus falando para os discípulos lá em João 14, o Espírito Santo continua na igreja, em nós, nos dias de hoje. Quantos creem que você tem dentro de você o Espírito Santo? Isso quer dizer que a promessa que ele fez há 2000 anos atrás continua mesmo. Ei, vão, eu estarei convosco, vocês não estarão só. Façam obras maiores que eu fiz. Jesus disse, ainda em João, versículo 14, ele disse: olha, se vocês crerem, farão obras maiores do que esta, farão obras maiores do que eu fiz. Então, amados, nós precisamos crer que o Espírito Santo habita em nós, e se Ele habita em nós, nós, através do Espírito, podemos também agir nas regiões sobrenatural. Romanos 8, versículo 11, para a gente finalizar a mensagem, diz assim: se o Espírito habita em vós, se em vocês habita o Espírito, nessa versão, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em você. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em você, esse Espírito vivificará. O que é que quer dizer, irmãos, o texto? Vai trazer vida sobre o teu corpo. Olha, se o Espírito, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus entre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal. Alguns fazem a leitura e acham que o texto está dizendo que o Espírito que ressuscitou Jesus, quando você morrer, vai ressuscitar você. Isso é verdade, mas aqui o texto está dizendo que o Espírito que ressuscitou Jesus vai trazer vida sobre o teu corpo mortal. Qual é um corpo mortal? É um corpo que está vivo, que vai morrer. Então ele é mortal, não está dizendo sobre o teu corpo morto, está dizendo sobre o teu corpo que está sujeito à morte, sobre o teu corpo mortal. Vivificará, vai trazer o que, irmãos? Vida sobre o teu corpo. Mais uma vez eu pergunto: quantos creem que o Espírito Santo de Deus habita em você? Esse Espírito trará vida, vitalidade, regeneração,
sobre o teu corpo, que um dia, se Jesus não vier antes, ele morrerá terrenamente, porque espiritualmente você já tem a eternidade. Mas enquanto você tiver vida, o Senhor pode restaurar o teu corpo, a tua saúde. Se não está em questão, mas se acontecer, o se não está em questão. O se, ele impede uma inteira compreensão da fé. O se vai gerar dúvida. Eu creio em nome de Jesus. Não há alternativas. Eu creio na palavra, um pouco, mais ou menos, ou muitão. Eu creio na palavra por inteiro. Se a palavra está dizendo, então eu creio no nome de Jesus. Assim como o texto de Marcos, o texto de Mateus também diz que nós fomos chamados para pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, batizar no nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para todos sempre. Jesus, que há 2000 anos atrás foi morto em uma cruz, levado a um sepulcro, coberto por um tecido branco, colocaram uma pedra muito pesada na porta do sepulcro, muito difícil de ser removida, e não isso sendo bastante, ainda colocaram sentinelas para estar vigiando o túmulo 24 horas. Um dia, 2 dias, terceiro dia, aquele lugar começou a tremer, começou a sacudir. Os guardas tiveram tanto medo que ficaram estáticos, paralisados, sem ação. A pedra removeu. Ele saiu do sepulcro. As mulheres chegaram e não encontraram mais o corpo de Jesus. Irmãos, até as mulheres, porque os discípulos já tinham reunido, feito uma reuniãozinha, e aí, o que é que a gente vai fazer da vida? Ele está lá na tumba, ele não vai sair mais, vamos ver o que é que a gente vai fazer da vida, vamos reunir aqui. As mulheres, incluindo sua mãe, disse: vamos lá na rua, comprar lá umas especiarias, aí a gente vê um jeito de entrar lá, colocar essa especiaria no corpo dele, para o corpo não entrar em decomposição mais rápido. Vamos ver se a gente consegue, de alguma forma, empalhar esse corpo. Então diz que elas foram comprar especiaria para embalsamar o corpo de Jesus. Irmãos, embalsama vivo, só embalsama morto. Nem as mulheres, nem a mãe de Jesus acreditava que ele ia ressuscitar. Elas chegaram com as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, mas o corpo não estava lá. Ele tinha
ressuscitado. Os discípulos, quando ele aparece, aí Jesus manda as mulheres, vão lá e fala para eles e também para Pedro que eu ressuscitei, porque Jesus encontrou, depois que saiu do túmulo, primeiras pessoas que ele encontrou foram as mulheres. Disse: vai lá e avisa para os discípulos, também para Pedro, porque Pedro se sentia tão mal que nem acreditava que era mais discípulo de Jesus. Mas Jesus nunca se esquece dos seus. Ei, até Pedro, que tinha negado ele, Jesus disse: vai lá e fala para Pedro, eu não esqueci dele, ele ainda é um dos meus, eu acredito nele, mesmo ele tendo me negado, mesmo ele tendo virado as costas para mim, mesmo ele dizendo que não me conhecia. Fala para Pedro que eu ressuscitei. Amém, irmãos? Então Jesus jamais se esquecerá de alguém. Ainda se alguém se esquecer dele, Jesus jamais se esquecerá de você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.